Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintalks, o podcast que conecta você com empreendedores e histórias de sucesso. Estamos aqui com o Davi, né, um grande empresário e empreendedor de Belo Horizonte, para compartilhar um pouco da história, da trajetória dele, né, e os empreendimentos que ele manteve ao longo dos anos. Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eugênio. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo e Show. compartilhar um pouco dessa trajetória tão inspiradora, que Legal. é começar o negócio ali um pouco antes da pandemia, com uma equipe enxuta, vamos Sim, falar sim, assim, sim. e quadriplicar, quintuplicar, Ah, crescer nem dá para bastante, dizer, né? nem dá para Nem dá para multiplicar dizer. desse nível. É. Davi, muito bem-vindo, né? Se apresente para o público, fala um Legal, pouquinho de você. legal, Eugênio. Obrigado. Bom, é uma oportunidade legal, né, da gente poder compartilhar algumas dos nossos aprendizados, né? A gente costuma brincar que eu gosto de dizer que eu sou mais empreendedor do que empresário, né? Que acho que tem uma diferença, né? Até cultural, baseada no propósito que a gente acaba caminhando e acreditando. Gosto muito dessa veia empreendedora e falo isso porque, na verdade, o conceito de empreendedor não necessariamente demanda que você seja empresário. Você pode estar dentro de uma empresa e intraempreender, né? E Uhum. quando você tem esse mindset, acho que desde 2002 eu guardo uma frase minha que seja eu SA, sabe? E o ser eu SA para mim fez toda a diferença na Bacana. minha jornada. Independentemente de a partir de 2017 eu ter querido ter empresa, juntado com alguns sócios que me ajudaram nessa jornada, mas a empresa eu SA começou lá em 2002. Acho que tem alguns compartilhamentos aí de jornada que eu engenheiro lá, né, novinho, começando uma carreira na engenharia, voltado para obras industriais, etc. Tive a oportunidade de aprender, intraempreender nas empresas que eu participei, né? Tanto numa empresa nos meus primeiros 9 anos de engenharia e projetos EPC, né? Projetos complexos em Uhum. ambientes de óleo e gás, de energia, fertilizantes, siderurgia, até o momento que eu comecei a transitar para planejamento de mega projetos muito voltados em mineração, ferrovias, infraestrutura até para mineração, né? Portos, etc. Tive a oportunidade de, lá em 2008, participar de um projeto para um cliente, né? No caso até a Vale, em Oman. Então, foi um Ó, que projeto legal. que me coube, né? Ter a responsabilidade de estimar o custo e o cronograma de um empreendimento no Oriente Médio, né? Então, um baita desafio, com 28 anos, né? Fazer isso no tempo que a Vale precisava foi algo que me chamou a atenção, assim, que acho que sedimentou muito do meu tempo de vida profissional até aquele momento, como assim, cara, acho que nisso daqui eu sou bom, Uhum. né? E se eu sou bom, eu comecei a amadurecer desde então, um dia ter empresa, o que não quer dizer que logo na sequência resolvi ser empresário, né? Eu abri um CNPJ aí para a batalha, fiquei mais praticamente 10 anos, né? 9 anos de jornada, fez parte da minha jornada, inclusive por acaso, né? Porque não foi proposital. Ser profissional da Vale um tempo, o que foi fundamental de ter um track record para entregas relevantes no mercado. Nessa jornada eu tive a oportunidade de liderar, né, o planejamento de mega empreendimentos, até o momento que eu liderei um time que ainda era grande, um projeto aqui perto, né, de Belo Horizonte, uma usina de Vargem Grande, projeto que chegou num pico de 9.000 pessoas de mão de obra trabalhando no projeto. E quando eu assumi a liderança total do projeto, ainda tinha na casa de 3.500 pessoas. Foi um baita aprendizado, né? Ainda lá com meus 33 anos de idade, ter essa responsabilidade. Mais um projeto de vida que vinha amadurecendo desde 2008, naquilo que eu entendia que era meu diferencial, que Uhum. é o planejamento e a gestão de mega projetos. Aí em 2017, por uma conjunção aí de fatores que amigos meus, né, pessoas que foram profissionais junto comigo na minha empresa de origem, estavam começando a ficar disponíveis no mercado, o ciclo de mineração também estava em baixa. Eu falei, cara, é hora de eu colocar aquele projeto que estava sendo amadurecido desde 2008 para a prática, porque eu estava liberando meus 37 anos. Falei assim, cara, se eu não me arriscar agora, se eu
né, colocar esse sonho em prática para ver se de fato, né, aquilo que eu acredito vai ter impacto, vai gerar impacto na sociedade. Talvez eu vou ser um frustrado lá na frente, vou me arrepender disso. E, cara, graças a Deus, acho que eu tomei a decisão certa. Não que meus cabelos brancos não tenham sido acelerados fortemente, né? Porque você passa a trabalhar 24 horas, 24/7, né? Não tem tempo, até dormindo você normalmente está Trabalha. Pensando sonhando e nos problemas. pensando em coisas, etc. A não ser que você seja um irresponsável, né? Que não é o caso. Mas é isso, acho que é uma jornada bem legal, pelo menos até assim, até o ponto de startup da Verum, para daí a gente começar a falar um pouquinho mais. E qual que é esse momento, Davi? Você veio de uma trajetória de construção civil, formado em construção Não, civil, formado em engenheiro de engenharia, telecom. perdão. Telecom, achei que era Engenharia de telecom. engenharia de telecom. E como que você parou na construção civil? Então, cara, eu sou filho do... É curioso, né? Porque lá no iniciozinho da minha jornada na faculdade, foi em 1997 que eu entrei na faculdade. Eu entrei convicto que eu ia ser engenheiro civil, porque eu começava a desenhar casas assim mais novo, achei que ia ser arquiteto, etc. E aí, em determinado momento, quando eu entrei na faculdade, começou o boom de computador, cara. Imagina. Em E 97 dali, começou a chegar os computadores. então tô falando assim, né? Começou a se disseminar, etc. Aí você vai se apaixonando pelo negócio, você fala assim, cara, vou pegar uma atividade mais afim com aquilo ali. Aí eu fui para engenharia de telecomunicações. Confesso a você que sou engenheiro de telecom não praticante, né? Nunca atuei na minha disciplina, né, de especialidade. Desde o meu início dos meus estágios, eu comecei a estagiar com 17 anos, entrei na faculdade com 16. Então, Não, muito novo. dali eu já comecei a trabalhar mais em gestão. Trabalhei em área financeira, trabalhei em área de contabilidade. Depois, quando eu fui para empresas de engenharia propriamente dito, desde o meu início de estágio, eu comecei a trabalhar na Promon Engenharia na época, né? Na parte de planejamento de projetos. E, cara, me apaixonei. Acho que você tem a possibilidade de entender tecnicamente o necessário para conectar pessoas, né, e trabalhar na interdependência entre elas para garantir que o todo saia bem sucedido, cara, isso me fascinou desde o início, sabe? Eu costumo brincar que softwares de planejamento é melhor do que jogo de RPG, sabe? Quando você está planejando uma obra, imagina uma obra complexa que vai envolver 8.000, 9.000, 10.000 pessoas né, em mão de obra direta. Isso no pico, porque quando tem isso no pico... Ops, desculpa. Tranquilo. Quando tem isso no pico, quer dizer que a gente vai ter, sei lá, 30.000, 40.000 pessoas passando por Ao esse longo do projeto, ciclo né? do Porque projeto. as disciplinas vão mudando, etc. Então, assim, é algo fascinante, assim. Isso me Muita levou, né, a gente. projetos internacionais, né, a desafios mega complexos. Tinha hora que eu falava assim, caralho, onde é que eu tô me metendo? E no final a gente saía lá na frente, sabe? Então, essa motivação que veio lá no início, né, de querer se sentir dono dos projetos onde eu participava, muito pelo conceito que eu te falei do EUSA, que nasceu lá na minha transição de estágio para profissional. E essa história até pitoresca, né, para os mais jovens, depois é até interessante mencionar. Isso, poxa, me apaixonou de cara e sem dúvida nenhuma era naquilo que eu falava assim, aqui eu faço a diferença. Um dia, se eu amadurecer um projeto de negócios, acho que é ali que eu vou alavancar meu posicionamento de mercado, tentar fazer a diferença. Falava assim na minha família, né, minha madrinha, que é a minha maior patrocinadora de vida, né, vamos chamar assim, ela falava assim, por que você não faz concurso público? Eu falei, cara, já não combina nada comigo. Aí quando eu fui sair de empresa para empresa, você é doido, você não sei o quê. Eu falei, cara, eu acho que se eu tiver não preso a uma empresa somente de mercado, eu acho que meu impacto no todo vai ser muito maior. E, cara, acho que esses quase 8 anos de Vero mostram que não somente eu, acho que eu sou um dos atores, cumpro, né, meu papel, não fujo da minha responsabilidade, mas a gente, ao longo dessa jornada, também aprende que se você quer ter grandes impactos, você precisa ter muitos parceiros, né? Uma das coisas que eu escutei uma vez, e é interessante, né, refletir sobre isso, que poderia nos assustar quando você leva a um nível de consciência, é que quanto mais o teu propósito está depositado na mão de terceiros, menos chance ele tem de acontecer. Isso pode te afastar ou pode te conectar com mais pessoas. Uhum. Porque se o propósito é muito grande, né,
normalmente não é sozinho que você vai conseguir atingi-lo. E você conseguir conectar mais pessoas a esse propósito, acho que vai muito do sucesso que a gente acabou atingindo, né? De uma empresa que nasceu com 4 sócios em novembro de 17, saiu da pandemia com algo em torno de 140, 150 pessoas. Hoje estamos em 180, né? Parceiros de verdade que a gente fala, porque Verum Partners, né? É de parceiros de verdade. Então, eu fico muito feliz aí de ser, na verdade, hoje o arco do processo, né? Para as flechas que a gente tem aí espalhadas pelo Brasil e pela América Latina, porque a gente tem outros projetos internacionais, ver esse brilho no olho das pessoas me deixa muito feliz. Bacana, bacana. Antes da gente falar um pouquinho sobre a Verum, essa jornada aí que a gente estava conversando aqui antes, fiquei bastante curioso. Eu fiquei curioso com a questão do estágio, né? Do USA. Eu gosto de falar que eu sou um eterno estagiário. É verdade. Porque o estagiário, ele aprende e ele dá o melhor para ser contratado. É verdade. Aí eu sempre levei isso pra minha vida. Eu falei, gente, eu gosto tanto de ser estagiário porque eu tô aprendendo, eu tô dando o meu melhor, eu tô desenvolvendo minhas questões técnicas. Perfeito. E mesmo que agora eu não seja mais estagiário, eu ainda gosto de aprender, de conversar, de ter esse sentimento, né? E eu fiquei curioso, me fala um pouquinho. Acho que a curiosidade, como você acabou de falar, acho que é uma das habilidades que você exercita ou não lá no início, né, de vida. Especificamente, né, a minha transição de estágio para profissional foi curioso, porque eu me formei na época do apagão, me formei em 2001, né? E apagão teve um boom ali de projetos que aí eu migrei rapidamente da telecom para termoelétricas. Isso aí é época do Fernando Henrique Cardoso, etc. Então, assim, a gente começou a viver esse ambiente, né, de projetos em termoelétrica, mas quando eu estava me formando, esses projetos já começaram a ficar em baixa. Então, a empresa onde eu trabalhava não estava naquele momento de ter vagas para a função que eu me apaixonei, que tinha sido planejamento. Né? Me ofereceram trabalhar num consórcio, numa das termoelétricas, eu não aceitei. Me ofereceram trabalhar com, olha só, com início de bibliotecas de modelos 3D para engenharia digital no futuro. Isso, né? Em 2001 para 2002. E eu não aceitei. Eu falei assim, cara, eu sou bom nisso daqui, eu quero essa linha, eu não vou abrir mão, não tem como, né? Não vou abrir mão dessa linha de raciocínio de planejamento, porque ali eu acho que eu vou fazer diferença. E aí eu fiquei, 3 meses, sabe aquele período que você pode ficar sem contrato de estágio até ser efetivado ou não? Eu fui até a última semana dos 3 meses batendo no pé que ou eu ia ser efetivado naquilo que eu gostava ou eu ia buscar outro lugar. Isso foi muito importante, que aí naquele momento eu falei assim, cara, olha só, botei na minha cabeça, porque eu precisava do dinheiro, sabe? Não tinha costas assim, sabe? Minha tia me ajudava, eu morava, para você ter ideia, com ela e dormia na sala, então eu não era um cara que, né, tinha a opção de ficar sem emprego. Mas eu entendi naquele momento que se eu não fosse eu SA, e eu falava exatamente isso, cara, seja eu SA e cuide de você, vista a sua camisa por baixo, né? E se para o Eu SA, o melhor para essa empresa Eu SA é vestir a camisa da empresa X, cara, coloque a camisa dessa empresa X como ninguém. Porque ali, se você se sentir dono daquela empresa, dono dos projetos onde você está inserido, né, você vai ter oportunidades incríveis de desenvolvimento. Né? Qualquer empresa, ela precisa de empreendedores dentro dela. Ela precisa de gente corajosa, curiosa e que queira, né, dentro de um ambiente seguro, obviamente, e essas empresas precisam prover esse ambiente, desenvolver e se arriscar, sair da zona de conforto, sabe? Hoje eu escuto, né, zona de conforto. Óbvio que lá atrás eu não tinha essa frase bonita, né, que começa a se disseminar, resiliência, etc. Hoje você consegue conectar, né, a algumas frases que hoje estão, vamos dizer assim, direcionando muito, né, mindset das pessoas. Mas era isso, cara, você poder se sentir dono daquilo que você está fazendo. E esse conceito de SA eu levo hoje para a empresa. Hoje eu vejo que muitos, né, falam sobre isso no dia a dia, sabe? Sentimento de dono, meu né? eu SA. E meu eu SA. Meu E assim, SA. cara, para eu dar o melhor para a empresa, primeiro eu tenho que ser o melhor para mim, sabe? Se a empresa não é o melhor para mim, é porque o lugar é errado para eu me desenvolver e tá tudo bem, cara. Procura outro lugar.
E esse daí foi minha transição de estágio, cara. Aproveitei demais como estágio. Fiz, poxa, trabalhos que são minha base até hoje, sabe? De programar, processar a informação rápido para ter tempo de analisar, enquanto eu era só cobrado por processar, né? Então, como eu processava rápido, tinha tempo de análise, porra, desafiava minha liderança e me desenvolvia. Então, assim, esse foi um capítulo bem interessante aí da minha jornada, né? E com muito orgulho, assim, que eu acho que aquilo ali fez diferença para a minha projeção. Só para complementar um negócio interessante, como quando eu signifiquei isso e comecei a ser líder, né, muito novo, ali com 25, 26 anos, com 25 eu já era chefe de obra, né? Então, eu começava a falar para as pessoas mais jovens que trabalhavam comigo o seguinte: cara, os primeiros anos da tua carreira, você define o ângulo da derivada que vai ser tua progressão. Tu pode atingir o topo com 10 anos, com 5 de intelecto, né? De projeção. Depois, uma hora vai estabilizar, não tem jeito. Tem um platô, né? Agora, tu pode escolher fazer em 3, em 5, em 10 ou em 20 anos, cara. E tá tudo bem. Só seja consciente que se você não investir no início, cara, cada vez mais os compromissos pessoais, e são normais, né? Vão só impondo mais desafios para você chegar aonde você quer chegar, ambiciona chegar profissionalmente. Uhum. Olha que legal. Eu sempre tive na minha cabeça, para quem acompanha a gente aqui sabe, que eu demorei para formar na graduação. Legal. Meu curso, eu comecei um curso bacharelado de sistemas, aí no meio da jornada eu comecei a criar um programa de pré-aceleração na faculdade com a TEMIG, e aí eu comecei mais a focar na pré-aceleração, que eu me envolvia com muito parceiro, buscava muito palestrante, muito mentor para participar do projeto. Tá. E aí, com o tempo, eu falei, não, vou fazer, então, a análise de desenvolvimento de sistemas, que é um tecnólogo de 3 anos. Tá. Eu demorei mais de 7 para formar. E mesmo assim, eu só formei porque eu pus na minha cabeça que eu falei, não, eu quero começar a fazer o mestrado. Eu preciso de graduação, então vou fechar isso aqui. Eu colei grau da minha graduação em abril e apresentei meu projeto para entrar no mestrado no FMG em junho. Então, eu já emendei minha graduação nisso. Só que muito tempo eu ficava assim, gente, mas que triste, né? Pra mim, eu ficava triste, frustrado porque eu tava na graduação até hoje. Só que eu focava muito no profissional, em me desenvolver. Em desenvolver as minhas... Não tava parado, né? Não tava parado. Então, assim, tanto que colegas que saíram 3 anos antes de mim, eu tô muito mais à frente deles profissionalmente do que eu que saí 3 anos depois. Perfeito. Mas justamente por conta disso, como eu não tinha muito compromisso pessoal, eu ficava por conta de desenvolver projetos. Se dedicou. Me dediquei. E isso me fez, né, crescer, me desenvolver habilidades que a graduação não ia me pegar, que o MBA não ia me ensinar. Perfeito. Né, que é a prática de mercado. Né, que é muito dessa trajetória do estagiário, né, que eu vejo. Com certeza. Assim, eu curioso, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos por um motivo completamente aleatório, né? Eu morava na Bolívia até dos 7 aos 14 anos. Eu voltei na segundo semestre da 8ª série. Aí que eu descobri que existia curso técnico. Tentei me cadastrar para a prova do curso técnico, só que ele já tinha encerrado. Aí eu falei pro meu pai, falei assim, cara, eu não tenho amigos aqui, né? Amigos, né, firmes, então não tenho vínculo com ninguém na escola, e já sei o que eu quero fazer. Então deixa eu fazer supletivo, que aí em 2 anos eu termino e faço vestibular. Aí eu entrei na faculdade com 16 anos por isso. Então, desde os 14 anos, como eu já sabia que eu já desenhava casa, etc., eu já sabia que eu queria, que era engenharia. Aí, no meio do ciclo básico da engenharia que eu escolhi para telecom. Então, assim, é uma jornada que dentro da faculdade eu, sim, atrasei 6 meses por conta de trabalho. O final da minha formação. Ou seja, eu acabei formando muito novo, mas a jornada eu concordo plenamente contigo, cara. Se você não conecta ambiente prático com acadêmico, o acadêmico, cara, só serve para ter um diploma, infelizmente. Né? Ainda mais a educação tradicional, se ela não for reinventada, né, e passar por muitas transformações, a gente cada vez mais fica com profissionais totalmente despreparados para estar no dia a dia na linha de frente. Né? E é o que a gente está vivendo, na minha opinião, viu, Davi? Com certeza. Esse volume de gente que só forma, faz graduação por fazer. É isso mesmo. E para ser graduado, não para ser profissional. Isso é um desafio que, em ambiente tecnológico, né, em ambiente até de outras profissões, certamente você aprende muito mais na prática do que em ambiente acadêmico. E a academia tem um desafio de conseguir acompanhar a velocidade
da evolução mercado. que está acontecendo no mercado, né? Sim. Isso é natural. Agora, trazer disciplinas, por exemplo, na engenharia, cara, eu tive 0 disciplinas de soft skill, 0 de gestão. Tive Empreendedorismo, gestão não tinha básica, assim, assim, gestão de ferramenta, não gestão de comportamento humano, sabe? Então, Eu te digo que hoje o grande diferencial, inclusive dentro da nossa empresa, para os trabalhos que a gente se propõe a fazer, apesar de a gente ter uma base muito forte tecnicamente, eu particularmente, né, sou um apaixonado tecnicamente pela gestão, pelo processo de planejamento, etc. Eu diria que o grande diferencial nosso é como que a gente conecta pessoas em ritos, comportamentos e indutórios de tomada de decisões mais corretas. Isso zero se ensina em graduação, pelo menos, né, onde eu consegui visualizar. Então, quando você traz essas pessoas, é importantíssimo o ambiente acadêmico. Sou completamente contrário a quem diz que, não, esquece, não se forma não e vai para a batalha. Não, acho que é importante. Até porque, pelo menos na engenharia, né, quem passa por esse ambiente acadêmico aprende a aprender mais do que aprende a matéria em si. Né? Porque, pô, imagina, circuitos eletromecânicos, eletromecânica, eletromagnetismo. Existia, né? Cara, micro-ondas. Eu tive aula de micro-ondas. Falei, cara, que loucura. Micro-ondas é o que eu esquento, né? Brincadeira, né? Mas são aulas que certamente, cara, não lembro de nada daquilo. Mas o que aquilo ali me ensinou a aprender, poxa, isso eu levo para minha vida, acho que vale a pena. Eu falo que a graduação é para formar a pessoa. Exato. O pessoal, estou muito envolto de jovens, né? Trabalho muito com ensino médio, mais terceiro ano ali, que é um público de 16 a 17 anos. Uhum. E eles não entram na cabeça que graduação é relevante. Mas eu não preciso ainda mais que eu trabalho na área de tecnologia, eu não preciso fazer faculdade para ser desenvolvedor. Mas você não vai fazer faculdade para ser desenvolvedor. Você vai fazer faculdade que faz parte do processo de formação do ser humano, de um adulto moderno. Exato. Na minha opinião. Necessário? É necessário. Perfeito. Não pelo conteúdo em si, mas pelo rito da faculdade, da graduação, do processo ali de aprender a aprender, de aprender a ser adulto, né? Você falou uma palavra, eu falei aqui, você repetiu, ela é super relevante. E às vezes a gente ignora, e eu vejo muito que nosso país ignora algumas coisas, que a gente tem uma difusão cultural, né? Isso é porque nós damos pouca relevância a ritos. Você vai em alguns países que têm melhor desenvolvimento, existem ritos que são cumpridos, né? E que aparentemente são chatos, certo? Mas moldam o ser humano e moldam comportamentos. Então, vou te dar um exemplo simples, né? Quantas escolas no Brasil, né, você canta o hino nacional? Eu pensei nisso na hora que você falou, porque quando eu era criança, eu estudei escola municipal, cantava. É um rito. Chegava todo mundo, fila na quadra, Exato. hino nacional, aula. Quando o professor entra na sala, você tem um momento de respeito, de dar bom dia, né, de sentar. Então, assim, são pequenos ritos que vão formando a cultura de uma sociedade, né? E aqui, cara, infelizmente, a gente não não valoriza ou valoriza muito pouco os ritos, né? Uhum. E aí, nesse cenário, a gente acaba sendo, dando um jeitinho nas coisas, etc., tentando ir pelo caminho mais curto. Eu costumo dizer que a vida me ensinou que a distância mais curta entre 2 pontos não é uma linha reta. Só que sempre, cara, a gente está buscando, pelo menos na nossa cultura predominante, não estou dizendo que é todo mundo, quer buscar atalhos, né? Mas, cara, tem hora que você tem que fazer a trilha, e é a trilha, com a alegria de viver essa trilha, que vai te fazer um profissional, uma pessoa melhor, né? Não são os atalhos que te transformam num melhor ser humano, pode ter certeza que não. Essa frase eu gostei bastante, que o espaço mais curto entre 2 pontos não é uma linha reta. Não é uma linha reta. E é muito do que até ontem a gente estava no meetup aqui sobre IA, ética, e esbarrou muito na questão cultura, cultura organizacional, cultura da população. E essa cultura de procurar o mais fácil, né, veio se crescendo, só que quando a gente pega para olhar a natureza, não tem uma linha reta. Não tem um ponto que você vai daqui ali reto.
Então esse mais perto não existe. O mais perto, de fato, É, tem um processo, é. né? Tem um caminho. E o problema é que, assim, quando você pega a nossa cultura, e a gente tem que sair dessa, a gente tem que se indignar com esse estigma, sabe? Se Uhum. você consegue ver, sair e fugir dele, você consegue enxergar um mundo diferente, né? E eu não estou dizendo como alguém perfeito, não. Volta e meia eu tenho meus gatilhos e quero simplificar algumas coisas, né? Uhum. Que é errado, mas, porra, beleza. Faz parte, assim, da nossa formação. Vou te dar um exemplo. Poxa, o quanto que, ao invés de você ficar, eventualmente, lendo um livro ou pegando um podcast de 1 hora para Aham. coletar uma informação, ter tempo de sedimentar, porque a leitura te leva a sedimentar, ou um curso mais extenso te leva a ter tempo de sedimentação, porque o ser humano, ele não é, cara, IA, né? Que Subir pra nuvem, tá na nuvem. tá na nuvem. Não tem tempo de guardar isso aqui. E Sim. para isso você tem que ter o tempo de assimilar essa informação. Você já quer ver o corte no Instagram, que é o que vai levar tua dopamina e não sei o quê, isso daí vai te deixar feliz e crente que você já domina o assunto. E sair falando, Sai com falando. domínio sobre o tema. Eu falei, cara, isso é loucura. É loucura. Né? Então, de fato, eu vejo que a gente tem que cuidar disso e tem que falar sobre isso. Tem que falar, porque se a gente não traz a realidade para as pessoas, para os jovens, de que a vida não é de quem busca os atalhos, né? A gente, de fato, vai criar uma sociedade sempre mais fraca e cada vez mais, porque o acesso à informação, a IA, a não sei o quê, é um incentivo cada vez maior para aquelas pessoas que querem eventualmente viver de atalhos, e isso gera uma sociedade e uma comunidade frágil, né? Uma economia fraca que depois lá na frente ninguém vai entender por que a gente só vai perdendo espaço de produtividade, de competitividade, de complexidade e de eventualmente valor agregado ao produto que a gente queira entregar, seja lá em que for, produto, serviço, seja o que for. Essa sociedade nossa está muito imediatista, né? E eu acho que os jovens estão sendo o ápice desse imediatismo, eles não estão com tempo. Eu falo por mim mesmo, tem Claro. vezes que eu tô muito ansioso com uma coisa, gente, vou ter que fazer tal coisa e eu paro e respiro, não, Eugênio. A luz do sol demora 8 minutos para chegar aqui. Tudo tem seu tempo e vamos dar tempo para as coisas amadurecer, crescer, sedimentar para crescer, que senão E para não ficar falando assim, não é culpa da geração. Não é da tô falando sociedade isso. como um A todo. gente está vivendo um boom de informação, né? Hoje, cara, eu lembro assim, quando eu morei na Bolívia, eu só soube que o Flamengo foi campeão em 87, um mês depois, quando minha avó mandou uma carta com um jornal, certo? E, cara, hoje eu posso estar, sei lá, escalando Everest, que se tiver lá Starlink, eu vou saber que o Flamengo ganhou uma partida, né? Então, só para ter uma noção, assim, né, da relação. Então, o acesso à informação, ele está ali. Só que o como que você vive esse mundo a seu favor, né, ele não pode ser um gatilho para superficialidade, né? E aí a gente pode estar falando aqui de autoconhecimento, pode estar falando, né, de ter uma noção do seu ser, para que você veio aqui, qual é o seu propósito. Essa palavra propósito, você vai construindo ela, não existe, você não nasceu com ele, você constrói ele ao longo da sua jornada, né? Não é um propósito, cara, acordei hoje, meu propósito é esse, não. Então, assim, acho que tem muita coisa para a gente falar. Agora, a única coisa que eu diria para os jovens, assim, cara, não se engane que o mundo não é dos superficiais. Se aprofunda naquilo que você quer fazer, naquilo que você se sente bem em fazer, que é aquilo que lá na frente vai te fazer uma pessoa feliz. Porque a jornada, cara, da vida não é uma corrida de 100 metros. É uma ultramaratona. A né? vida é longa. E não adianta ficar vivendo de tiros de 100 metros. Querer reinventar a vida a cada 100 metros. E tá muito disso, né? E aí a gente se frustra, a gente acha que porra, já está pronto e não está, e aí não tem espaço para todo mundo crescer na velocidade que todo mundo quer, aí a pessoa fica frustrada, acha que o mundo está contra ela, aí vira contra o chefe, vira contra não sei quem, sei que, isso aí é uma loucura. Óbvio que tem pessoas que sim, estão prontas e poderiam escalar e deveriam escalar. Aí eu volto naquela lógica, você é seu SA, você tem consistência, coerência e convicção que você está pronto para um novo passo, e o ambiente onde você está inserido, ele não está te proporcionando esse ambiente,
cara, vai buscar outro lugar. Eu falo Não fica isso. culpando onde você tá, não. Porque eventualmente aquele lugar não tá pronto para você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. As oportunidades, cara, elas estão ali. Se você for dono da sua vida, dono da sua empresa, né, ser humano, certamente você vai tomar decisões melhores com esse conceito. E isso faz tanto sentido porque quem paga a empresa é o cliente. Então, o funcionário que recebe é como se ele fosse o Sim, fornecedor da empresa. perfeito. Então, muitas vezes a empresa, o funcionário olha o chefe como autoridade master, não como uma pessoa que está demandando o serviço Perfeito. e ele é o cliente fornecendo. Perfeito. Então, por que não dar o meu melhor para minha empresa que sou eu? Perfeito. Né? Eu sempre falei isso não dessa forma, né? Eu não tinha essa linha, eu aprendi bastante. Né? Mas eu sempre falei, gente, por que você não vai dar seu melhor? Ah, porque a empresa não é minha. Gente, mas você está dando o seu melhor para você aprender, para você crescer. Eu Exatamente. sempre tive isso na minha cabeça e muitos colegas meus me zoavam, sabe? Mas, porra, fazendo eu ganhar dinheiro, eu sei, gente, mas eu tô aprendendo. É Mas isso tá mesmo. ganhando, gente, mas eu gosto de aprender, eu gosto de Claro. me sentir em movimento e crescer. Claro. Claro. Mas nem todo mundo tem essa visão. Não, isso é fato, cara. Acho que se eu tivesse que deixar um conselho assim, cara, usa e reflita sobre o que é o seu ESA. Isso faz uma baita diferença. E fez para mim, né? Então, se a gente está aqui para falar do que deu certo, o que deu certo para mim desde 2002 foi essa decisão, sabe? E do EUSA para a Verum? Foi uma jornada, né? Como eu te disse, desde o momento que eu entendi que eu poderia empreender até o momento que eu empreendi foram 9 anos de business case sendo amadurecido, né? Isso é uma jornada. Eu digo para você que eu migrei para um owner de grandes projetos, lidei com grandes empreendimentos como a Vale me deu uma baita oportunidade com consciência. Eu queria ter vivido aquele momento antes de eventualmente empreender. Por quê? Porque naquilo que eu me entendia como diferencial, o meu diferencial, né, ele precisava de um track record. Eu precisava colocar no mercado assim, de fato, o Davi fez essa jornada aqui, ele teve essa entrega aqui, né? E a Vale me proporcionou essa oportunidade. Chegou momentos que eu fiquei avaliando se eu seria um executivo e seria feliz como executivo, porque eu era feliz e estava feliz naquele conceito, né? Porra, eu sou EUSA, se alguma coisa me deixar infeliz, eu vou buscar outro lugar e tá de boa. Né? Então eu era feliz nos desafios porque era eu que escolhi estar ali, né? E não alguém que me induziu a estar naquele desafio. Então, nesse contexto, eu tive uma jornada muito boa, assim, profissional. Nunca fui alguém frustrado profissionalmente dentro das empresas onde eu trabalhei, muito pelo contrário, sabe? Eu falo com muito orgulho de ter feito 9 anos na Promon, 7 anos na Vale. São empresas que me deram todas as oportunidades, tive lideranças excepcionais que me ajudaram a evoluir, me desafiei. Eu falei assim, eu que sou o dono do que eu construindo minha jornada, então isso foi excepcional assim para mim, sabe? Só que teve um episódio no projeto que eu assumi que Papai do Céu mandou uma mensagem e falou assim, cara, não, de fato, eu acho que você tem que tirar aquele projeto da gaveta, porque é naquilo ali que você vai ser feliz. E foi curioso, assim, eu falava para minha mulher, isso é fato, assim, a gente já estava começando a diminuir o pico, né, de mão de obra no projeto que a gente estava. O líder sênior do projeto, que é um amigaço meu, um cara de inspiração, um cara que eu tenho como ídolo, que chama Rogério Galvão, já gravou podcast com a gente no Veruncast. Quem quiser assistir, assista, porque é uma pessoa que ensina muito. Saiu, foi para um outro desafio dentro da empresa, da remanejamento, e eu assumi o lugar dele. Assumi, como eu disse há pouco tempo, 3.500 pessoas no site, etc., conduzindo ainda esse trabalho. E dentro dessa jornada, eu assumi numa segunda-feira, parênteses, vou dar um parênteses aqui que acho que é importante. Eu falava com minha mulher ao longo dos últimos meses, assim, cara, eu me sinto preparado para assumir a liderança sênior de um projeto aqui complexo, com todas as variáveis sociais, ambientais. Porque, cara, quando você tem X mil pessoas numa cidade, naquele caso ali em Itabirito, você impacta a cidade, você tem que ter uma consciência, né, do todo muito social, maior né? do que só executar atividade de engenharia, construção, etc., sabe? É muito maior do que isso. E eu tinha essa visão, acho que eu me sinto preparado. Não sei se eu quero,
porque eu de fato sei que eu sou bom em planejamento, em gestão de projetos, em fazer as coisas acontecerem. Eu não sei se eu quero ter vidas de pessoas sob minha responsabilidade. Eu falava isso para minha mulher. Bom, fiz esse parênteses porque era importante. Na segunda-feira eu assumi o lugar. Na quinta-feira um rapaz foi 100% soterrado na obra. Sobreviveu. O nome dele é Thiago. Sobreviveu. Mas saiu com maxilar, fêmur e bacia quebradas. Uma atividade que a obra era muito grande. Estava a 5 quilômetros de onde ficava o escritório da obra. Uma atividade, que teve uma falha de percepção de risco de quem autorizou a execução da atividade. Graças a Deus ele foi resgatado. Aí ele chegou no João 23 de helicóptero, depois de passar na UPA de Itabirito. E eu já tinha liberado todo mundo na obra, sabe? E estava aguardando notícias da construtora, né? Do CEO da construtora, porque era um terceiro. E toco o telefone, 7 horas da noite, mais ou menos. Eu sou da RI aqui, tal. Tô com a Globo e a Record na linha, porque chegou uma pessoa acidentada no João 23 aí de Vargem Grande. O que eu falo? Aí, cara, de boa, conduzi isso ao longo de alguns dias, algumas semanas, adequadamente. Graças a Deus ele, né, se recompôs. Mas aquilo ali foi assim, Papai do Céu mandou uma mensagem. Se eu estava na dúvida, agora eu tenho certeza, vou planejar a minha saída. E planejei uma saída, fiquei mais 1 ano trabalhando, né? Então você vê que não foi algo, né, de ruptura, caraca, entrei em pânico, Muito etc. empreendedor acha que tem que ser de uma vez, né? E não tem foi, que vender cara. carro, vender Você casa, vê, largar eu emprego. já vinha amadurecendo o plano de negócio ao longo de 7 anos. 7 anos e meio. Aí eu fiquei mais 1 ano e meio até abrir a empresa. Então é uma jornada, né? É uma jornada que, inclusive, eu me preparei, por exemplo, para ficar 18 meses sem receber R$1. E foi mais ou menos isso que aconteceu, com muita gente já ganhando salários muito bons ou remunerações muito boas na empresa, e eu ainda segurando ali, porque, poxa, eu precisava alavancar a empresa do zero. Então, foi isso, assim. Acho que é uma jornada que nem todos, né? Talvez eu não seja o exemplo do empreendedor, sabe, brasileiro, e eu admiro muita gente que tem uma jornada diferente da minha, sabe? Tem um amigo meu, chama Márcio, nunca esqueço da história dele. Vale a pena para ser o contraponto do extremo, né? Ele me contou a história dele, cara, eu fiquei admirado, assim. Ele era montador de andaime, a empresa dele pequena, né, que ele trabalhava, quebrou. Ele pediu R$5.000 emprestados para o pai dele. Se eu errei o número, tá, Márcio? Esquece, mas acho que era esse. Pegou esse dinheiro, comprou o material do dono do material e chegou até a segunda maior empresa de andaimes do Brasil. Incrível. Hoje diversificou para vários outros empreendimentos, etc. Um cara que, poxa, de coração sensacional, humilde, poxa, na essência, e que transmite isso para as pessoas que trabalham com ele. Então você vê que aí é outra jornada, né? A jornada que muitas vezes, cara, dá até mais certo. Por quê? Porque a pessoa não tem a noção do risco. Mas eu acho que isso é muito... Esses casos que dão mais certo, eu acho que é porque tem um volume maior que eu empreender por necessidade. Claro. Que é o perfil do Claro, empreendedor brasileiro. claro. Grande parte é isso, né? Perfeito. Ele tem que fazer. E aí você, quando você não tem tanta noção do risco que você corre, você se arrisca mais. É aquela frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Exato. Como eu sou daquele que veio construindo uma jornada e tinha muita noção dos riscos que eu iria correr, eu me planejei para ficar 18 meses sem receita. Né? Eu sou a exceção de quem resolveu empreender, né, com 37 anos. Né? Mas, de fato, admiro muito, cara, quem consegue tirar uma empresa do zero e fazer grandes negócios no Brasil. Assim, a gente estava falando aqui antes, né? O quanto que os mineiros, cara, fazem isso com maestria, cara. Eu acho que eu sou carioca, mas, né, sou mineiro carioca. Para você ter ideia, sou eu e minha irmã somos cariocas. A parte do meu pai é família da Bolívia e a parte da minha mãe é toda mineira, né? Então, sou eu e minha irmã os únicos que não nasceram em Minas dos brasileiros, né? Então,
temos isso enraizado dentro de casa. Minha madrinha é de Juiz de Fora, mora comigo hoje, etc. Então, assim, a gente vê a capacidade que aqui existe de empreender e de criar negócios, de criar soluções inacreditável. Eu sou apaixonado com a área de empreendedorismo justamente por ver essas histórias. Eu não acho que empreendedores que empreendem por necessidade ou que vendem tudo e vai no risco têm uma jornada mais dolorosa que a sua. Porque você estava numa grande empresa. Quantas pessoas não Sim, sonham em trabalhar na Vale? sim, sim, Largar sim, esse sim. conforto... Muita gente me chamou de maluco mesmo. O dia que eu contei pra minha avó que eu larguei um CLT É, pra empreender, pra emitir nota fiscal, ela... Gente, é, você é doido, não sei o quê, mas e agora? Cadê a segurança? Cadê a estabilidade? Eu falei, vó, mas... é. E é um mérito também. Lógico, lógico. Porque senão você poderia estar confortável até hoje na Vale. E olha, eu vou te dizer o seguinte, cara. A vida me ensinou que não existe só o caminho do sair do CLT, sabe? Sim. Como eu te disse, eu fui empreendedor enquanto CLT. Uhum. E eu era feliz, porque eu tinha consciência daquilo, né? Eu não saí para empreender para eu sair da CLT. Eu saí porque eu tinha a ideia de que eu, criando um espaço, criando uma empresa, criando um propósito, eu conseguiria impactar melhor o mercado. E eu falava isso para minha tia. Eu acredito e tenho confiança de que eu posso ser um agente de transformação da engenharia no Brasil e da América Latina, sabe? Uhum. E essa jornada a gente saiu do zero, né, cara? Não saímos assim com investidor, né? Nada. A gente botou lá nosso dinheiro, nosso risco, fomos para E dentro, suor. juntamos pessoas que acreditaram nesse propósito, ganhamos maturidade, ainda somos uma empresa muito jovem, né? Mas que trabalha com grandes Tem empreendimentos. 8 anos. 8 anos, menos de 8 anos, né? Foi em novembro de 17. Uma jornada muito intensa, de muito aprendizado, de decepções e de validações de parceiros que, cara, fazem todo sentido a gente ter junto e que a gente tem que preservar, cara. A gente precisa preservar quem está disposto a estar na jornada com a gente, sabe? Isso é muito bacana, assim. Muitas vezes não pelo dinheiro, mas pela vontade de construir algo bacana juntos. Isso é muito legal. Pela entrega da pessoa. O que não quer dizer que, eventualmente, cara, a gente não poderia estar fazendo isso numa empresa. Cara, Eu falo empreendedorismo, gente, existe. empreendedorismo é uma habilidade, ele não é uma profissão, sabe? Que é diferente de ser empresário. Por isso que eu te falo, eu estou empresário, eu não sou empresário, sabe? É diferente, sabe? Sim, eu sou diferente. empreendedor. Saca? É isso. E na Verum, foi só acerto? Porque uma empresa para durar 8 anos no Brasil, sabemos que a taxa, a maioria das empresas duram de 1 a 3 anos e 80% não passa disso. Uhum. Foi só acerto para vocês viverem 8 anos? Nunca é, né, cara? Nunca é. Na verdade, parece aquelas frases bonitas, né? Mas, novamente, algumas frases que eventualmente são vistas por alguns até com certo preconceito. Mas quando você vai lá analisar a essência de quem o disse, faz muito sentido. Eu gosto muito do conceito de ou você vence ou você aprende, né? Porque, cara, você numa jornada de vida, não é de empresa, de vida, né? Você está exposto a acertar e errar o tempo todo, né? Eu costumo dizer na empresa que a diferença é que a gente não aceita negligência, que é diferente de erro, né? Errar é o erro aceito é aquele que você não tem todas as variáveis dominadas para tomar uma decisão, mas não tomar essa decisão é pior do que tomá-la com as informações que você tem em mãos. E aí você está se expondo ao erro, né? Porque você está ali com 30%, 40%, 50% das variáveis necessárias para tomar sua melhor decisão, que se você não tomar, você paralisa e morre, né? Porque empresa é isso, né? Então você tem que tomar decisão. E quem vai te ensinar a tomar melhores decisões ao longo da jornada são seus acertos e seus erros. Vai moldando teu modelo mental, né? Teus neurônios vão se conectando e falando assim, cara, aqui tem mais chance de acerto, aqui tem mais chance de erro. Por quê? Porque você foi errando, foi acertando, foi criando seu filtro, né? Seu modelo mental. É diferente de você ter uma decisão trivial,
com todas as variáveis, ou que tem grande risco de prejudicar pessoas, ou ter um impacto grande, né? Ou prejudicar a empresa em si, e você tomar uma decisão negligente. Isso é diferente. Negligência não pode ser aceita. E às vezes as pessoas confundem erro com negligência. Bacana. Né? E ali está a variável, cara. Você não pode... Sabe aquela história de bota em prática, testa pequeno, erra rápido e evolui? Por quê? Porque um erro pequeno, ele não tem impacto relevante na empresa. Ele faz parte do processo de aprendizagem. Agora, eu tenho todas as variáveis na minha mão. E mesmo assim, deliberadamente tomo uma decisão diferente da acertada, isso é negligência. Eu não tenho todas as variáveis na mão, eu não domino aquele assunto. Mas eu tenho que tomar uma decisão de alto impacto. Cara, ou você se cerca de quem tem esse conhecimento para tomar essa decisão, né? Ou não se arrisque a errar. Porque esse erro vai trazer impactos para você, para a empresa e para quem está perto, muito relevante. Aí é negligência. É basicamente essa diferença que eu gosto de levar para as pessoas que estão comigo. Eu tinha até notado aqui para a gente instigar, né, que você falou, na empresa a gente, não lembro exatamente a frase, mas é questão de assumir o risco. Que é justamente isso, né? O risco é uma probabilidade calculada e você sabe ali o que pode ser ou não pode. Perfeito. Né? Se você não sabe, aí é negligência. Exato. Eu todo dia pulo um daqui, que é 2 metros, não machuca. Ninguém nunca pulou. Pula, calma. Exatamente. Por quê? Porque o impacto potencial, ele não justifica você tomar uma decisão. Sim. Então, por isso que é essa história do teste pequeno, erre rápido e evolua. Por quê? Porque no erro pequeno, você aprende, você evolui. Sim. Então, separe bem isso. Né? E aprenda, né? E aprenda. Porra, e aí, caralho. Quem erra pequeno 3, 4 vezes a mesma coisa, aí ferrou. Ferrou. Aí tá negligenciando o seu eu SA. Percebe? Sim. Porque quem não tá disposto a aprender na jornada, né? E tá querendo assim, ter tudo na mão, quando terceiriza os erros, sabe? Pensa só, se a maior forma de aprender é errando, no pequeno, como a gente falou aqui, quando você terceiriza seu erro, você está entregando o teu maior ativo do eu SA. Você está deixando de aprender. Sim. Então você está jogando contra a sua própria empresa. É de uma burrice, e a palavra certa é essa mesmo, sem tamanho. A gente fala que a diferença do resiliente e pro cabeça dura é que o resiliente aprende. Perfeito. E o cabeça dura não, fica ali, Perfeito. não tô vendendo. O mercado tá ruim, meu time não vende. Por quê? Não aprende e fica ali focando no problema. Né? Exatamente. E não anda com a jornada de aprendizado. Né? Nós nascemos aqui para aprender e o dia que eu parar de aprender, eu morro. Perfeito. Então, é uma coisa que eu gosto muito, é a questão do estagiário, né? De aprender. É isso aí. Maravilha. Davi, caminhando já para a reta final aqui do nosso papo. Vamos lá. Né, eu queria que você me contasse um pouco da Verum, né, como que vocês estão atuando hoje no mercado. A gente conversou aqui antes, né? Entrou na pandemia com 20 funcionários, saiu ali, não saiu, né? Mas passou pela pandemia com mais 150 e hoje a questão do remoto. Né? Como que essa gestão, como que vocês atuam no Brasil todo, fora do Brasil? Fala um pouquinho da atuação. Acho que o momento que a gente entrou na pandemia, né, favoreceu o crescimento da empresa do jeito que ela cresceu. Com os prós e contras desse crescimento, né? Os prós porque a gente pôde acessar sem restrições, né, físicas, os melhores talentos que a gente poderia recrutar, né, no Brasil inteiro e até na América Latina. Isso é incrível. Pessoas que trabalhavam na Verum moravam no Canadá ou moraram no Canadá, no Peru, no Chile, na Argentina. Então, assim, isso de fato é uma coisa que, como a gente nasceu nativo digital, né, acabou facilitando, né? Os contras, obviamente, que você manter uma cultura de colaboração, que é nossa marca, né, nossa essência, nosso valor inegociável.
Não é fácil, então a gente teve que investir em diversos momentos, né, de conectar pessoas internamente para que a gente esteja habilitado a conectar pessoas, né, como eu disse, como nossa função de planejador e gestor de projetos, conectar pessoas dentro de ritos que nos fizeram isso acontecer. A gente mantém alguns ritos como All Minds, que mensalmente a gente reúne todo mundo para conversar sobre aspectos de cultura. A liderança se reúne, né, em âmbito de Trimão Suruca Red, onde a gente a cada 3 meses faz uma retrospectiva, celebra nossas conquistas, mas projeta e realinha os próximos 3 no âmbito tático, não é no âmbito estratégico. Não vai ter tempo aqui para a gente detalhar, mas pensem que muita gente fala de estratégico e operacional. Pensa que é no tático que a gente ganha e perde jogo, né? Não adianta nada você ter uma estratégia, você ter bons profissionais no operacional, se você não consegue desdobrar uma estratégia para a operação. Isso requer um plano tático. E esse plano tático é onde está a disciplina do dia a dia que vai te fazer vencer numa conexão e numa interdependência entre todos. E eu gosto de incentivar e de fomentar muito, sabe? Essa conexão tática das pessoas, né? Desses alinhamentos de jornadas pequenas, onde a gente consegue ter uma previsibilidade maior em 3 meses das ações que a gente vai tomar. Todo mundo alinhado, vamos embora, vamos para o jogo. Daqui a 3 meses a gente se reúne de novo. Eu não fico microgerenciando, entro em nenhuma reunião operacional mensal, não entro em nada. Se eu quero saber um dado, eu vou lá e busco no relatório. Não fico no pé dos diretores que estão lá desenvolvendo negócio, etc. Óbvio que no dia a dia a gente tem interações para desenvolver negócio, para facilitar, abrir um caminho para um, para outro, etc. Mas, predominantemente, eu tenho 0 reuniões de controle. As reuniões de controle eu delego para quem faz melhor do que eu essa atividade. E eu faço esses alinhamentos táticos e o plano estratégico sempre renovado anualmente. Então, basicamente, essas são as práticas que eu costumo dizer que a gente testa dentro de casa para vender no mercado, sabe? O ambiente de projetos, aquilo que a gente leva para os nossos clientes, que tem muita tecnologia. Então, esse ferreiro aí, o espeto não é de pau. Não, até um post que eu fiz ontem, olha que coincidência. Eu botei assim, casa de ferreiro, espeto de aço. Bacana. Fala da Trimão, se quem for lá no LinkedIn vai ver exatamente isso que a gente está falando aqui agora. Por coincidência, puxou. Cara, é isso. Eu gosto de testar em casa aquilo que depois, com convicção, a gente consegue vender como solução para os nossos clientes, sabe? E acho que essa convicção, essa consciência, não é aquela convicção burra, né? Engessada, não. Mas aquela linha mestre que a gente sabe que comportamento humano requer disciplina no dia a dia, mas não é só a disciplina de batida de lata dia a dia. Não é ponto, né? O dia a dia é importante, para tarefas mais operacionais ela é chave, mas a disciplina tática, onde todas as áreas envolvidas numa solução que normalmente é multidisciplinar, e em projetos de capital complexo sempre são, requerem uma disciplina tática de alinhamento contínuo entre todos os atores. Então, assim, esse é o jogo. Esse é o jogo. E aí a gente vai aplicar padronização de processos, né, otimização de processos, tecnologia, inteligência artificial. Aí sim a gente integra setores, tira silos, toma decisões baseadas em dados, quando a gente consegue ter o plano tático desdobrado com habilidade. Então, assim, se eu pudesse dizer aquilo que a gente vive, aquilo que a gente procura levar para dentro de casa. Óbvio que a gente não vive o perfeito, né? Óbvio que a gente não consegue demonstrar o perfeito para os nossos clientes. Essa vulnerabilidade também é importante, né, de reconhecer que nem sempre a gente consegue entregar o máximo valor, porque senão a gente fica míope, fica cego, né? E de repente toma uma rasteira aqui no mercado que não vale a pena. Acha que não pode errar e erra. Exato. Então, assim, ser vulnerável no ambiente de pessoas é chave, né, para isso. Então, acho que é isso, cara, os aprendizados que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido, né? Mas é muito nessa linha. Bacana demais. Davi, agradecer a participação. Eu queria que você deixasse um recado final, ou para o gestor de projeto, ou para o empreendedor que está empreendo aqui onde que eu tô, saio, vendo meu carro. O que você dá de dica final? Acho que, em resumo, cara, aquilo que eu falei, para você estar apto a conviver com pessoas e empreender, cuide do seu eu, né? Busca
evoluir no seu autoconhecimento, evoluir na sua pessoa, no seu eu SA, né? Que a partir dali, quando você estiver aqui dentro minimamente pacificado, né? Num descontrole controlado, sabe? Que é fundamental, um desequilíbrio controlado, que é fundamental, né? Porque senão você não se mexe. Se você estiver equilibrado plenamente, você fica travado, né? Então, para você evoluir, tenha consciência do que você está fazendo, que você consegue conectar pessoas, né? Seja para se tornar um empresário de sucesso, seja para você conectar pessoas e empresas num propósito de um projeto. Se você lidera um projeto, tenha em mente que você ter clareza de objetivos, transferir esses objetivos para todos que vão fazer ele acontecer de forma clara, alinhada e garantindo que todos estão indo para o mesmo norte, está ali talvez, né, uma dica que eu daria para qualquer ambiente de liderança, né? Seja eu como empreendedor, seja eu como gerente de projetos, seja eu como pai, seja eu como, sei lá, fomentador de um âmbito de sociedade, aonde você quiser, seja um político, né? Aonde você quiser, cara, tenha isso em mente. Primeiro começa pelo seu SA, depois vai para o jogo que você vai ser bem sucedido. Maravilha, Davi. Muito obrigado pela conversa, pela Show de bola. troca. E fechamos mais um episódio do Sim Talks, podcast que conecta você com histórias empreendedores de sucesso. Até a próxima.